8:25. Aí vamos passear pela apostila. Aí vocês pegaram a apostila agora, então tem que dar aquele passeio, né? Abra na página 9, por favor, as apostilas aí. Ele primeiro vai falar de modo geral acerca do estudo da Bíblia, é o que ele diz. A suprema finalidade do estudo da Bíblia é conhecer no mais alto grau a vontade e os desígnios de Deus, a fim de colocá-los em prática. Mas, para tanto, o estudante precisa possuir alguns requisitos necessários nessa jornada ascensional, em demanda das verdades de Deus oculta atrás das letras da Bíblia. Pronto. Quando ele começa a construir essa ideia, a partir desse momento aqui, nós temos que entender o seguinte: qual é o posicionamento teológico que nós adotamos para a nossa vida cristã. Porque você vai interagir com alunos, outros companheiros de ministério, com crentes de modo geral, que vêm para a igreja e que bebem em outras fontes. E a partir dessas fontes em que eles se alimentam, eles têm uma outra perspectiva acerca da Sagrada Escritura e acerca do ministério, de modo geral. Então, como é que ele olha para a Bíblia Sagrada? O que, que a Bíblia Sagrada é para ele? Qual é o comportamento que ele tem diante da Sagrada Escritura? Tudo isso vai influenciar a forma como ele lida ministerialmente, tá certo? Como ele também administra sua vida espiritual. Por quê? Ele pode olhar a partir da perspectiva que a nossa igreja tem adotado, que é uma perspectiva fundamentalista, tá? Aí, o fundamentalismo é um termo que ficou muito desgastado e torna-se muito negativo a partir daquilo que a mídia circula como fundamentalismo. Fundamentalismo islâmico. Os caras que amarram bomba no corpo, explodem em algum lugar para matar todo mundo, acreditando que vai para o paraíso e que Allah vai dar não sei quantas virgens para eles. 7.000? Não, 7 virgens? 7 virgens. 7 virgens, e ele vai ficar pela eternidade fazendo sexo com essas virgens aí. Então o céu do cara é um bordel. É uma coisa assim, né? Linda, maravilhosa, né? Então, mas assim. lá, não aqui, né? É uma consciência que eu tô falando. Não que ele tem que sem contar as daqui que ele pega, né? Que ele estupra. Porque, assim, se for, por exemplo, mulher de outras religiões, ele não tem problema nenhum em estuprar. Como quando eles invadem uma cidade e fazem ele cativos, ele sai fazendo a arruaça. Ele não tem limite. Porque não é uma religião da graça, é uma religião do ódio, que nasceu numa guerra e semeia essa guerra. Para ele ser um religioso nos conformes do seu livro sagrado, ele tem que estabelecer uma jihad, uma guerra contra todas as pessoas que não são da sua religião. E em nome da religião, ele pode mentir, pode roubar, pode fazer o que for. Pode matar, pode explodir pessoas, pode se explodir em nome da sua religião. Então, essa é uma religião do ódio, tá? Então, temos essa situação e o fundamentalismo ligado a isso, tá? O fundamentalismo islâmico. Então, esse fundamentalismo é uma expressão de ódio, uma expressão de revolta, tá certo? De guerra. Agora, quando falamos de um fundamentalismo cristão, do que estamos falando? Estamos falando de homens e mulheres que têm a Sagrada Escritura como fundamento da sua vida. Disso que estamos falando. Isso começou a nascer com os movimentos de reavivamento nos Estados Unidos, quando as ciências estavam surgindo, né? Por exemplo, a antropologia, as ciências da biologia, de modo geral, quando estavam construindo teses do evolucionismo de Darwin, a partir da viagem que ele fez com o Beagle, né? Fez a grande viagem lá e escreveu a origem e a evolução das espécies. E aí começou certas afirmações de outras propostas para o surgimento da vida, um surgimento randômico da vida, tá certo? Eu vou falar aqui o título, aí na sua apostila a página vai ser diferente. Você pega o estudo da Bíblia, primeiro, pela sua aí, estudo da Bíblia. Para mim é página 9, mas não vai bater, porque a minha está no formato diferente. Página 3. Pronto, pode seguir nessa. E aí, o que o fundamentalismo apregoa, tá certo? Que a Bíblia Sagrada é o fundamento para a nossa vida, é o fundamento para a nossa fé.
é fundamento, como diz, né, é regra de fé e prática, tá? Então é isso que é ter a Bíblia por fundamento. É a partir dessa ótica, por meio da qual se enxerga a Sagrada Escritura, vai se desenvolver a inerrância, a infalibilidade da Sagrada Escritura, a plena inspiração da Sagrada Escritura, tá certo? Entendendo que a Bíblia é teopneusos, é plenamente inspirada. Então, quando a gente olha dessa forma, isso vai ter um contraste com uma teologia liberal. Isso vai ter um contraste com outras expressões de teologia, tá certo? Ô, meu Deus, você chega aí, por favor. Página 9. Página 9. Isso vai ter um contraste com outras expressões. Então, em algum momento, você vai ter um conflito com algum expositor. Senhor. Vai ter um conflito com algum companheiro do ministério. Isso, esse é o lugar tradicional aí. Vai ter conflito com algum companheiro de ministério que estudou numa determinada instituição onde você tinha professores de uma tendência liberal que vão dizer, existe um cânon dentro do cânon, tá? Existe um cânon revelado, existe um cânon que é fruto da sociologia, da antropologia, dos mitos, tá certo? Das lendas da época, daquele povo. Então ele acredita na teoria da desmitologização de Bultmann, que diz que a Bíblia está permeada de mitos e lendas, e que nós temos que desmitologizar esses mitos e essas lendas para extrair o conteúdo ético-moral. E aí, quando você tem um expositor que professa esse tipo de entendimento sobre a Bíblia, facilmente ele diz que a Bíblia precisa e pode e deve ser atualizada, como é de René Kivitz. Ou você tem um outro grande pregador, que já foi um grande apologista, mas que hoje defende um tal de um orgulho gay. E ele faz da sua igreja uma igreja inclusivista, entre aspas, como se nós não fôssemos inclusivistas, como se nós não evangelizássemos todas as pessoas, querendo trazê-las para o Evangelho, mas ele chama de inclusivismo aceitar as pessoas nos seus vícios, aceitar as pessoas nos seus pecados. Então, o Ricardo Gondim, a quem tanto ouvi as mensagens, mas que hoje se tornou um apóstata, tá? Ou aquele Paulo que se tornou Caio Fábio, aliás, não é Paulo, Caio Fábio, que também tem um olhar mais crítico, vamos dizer assim, mais analítico, que se coloca acima da Escritura como um juiz, dizendo que Paulo pegou muito pesado aqui, Paulo se equivocou ali, ou essa é a teologia de Paulo, a outra é a teologia de João, a outra é a teologia de Pedro, fragmentando assim a Bíblia em diversos prismas, diversas formas de ver o mundo, a partir da ótica de Paulo, de Pedro e por aí vai, como se eles estivessem em conflito, como se eles não estivessem sendo guiados e orientados pelo mesmo Espírito. Como eu já falei, a Bíblia tem mais de 40 escritores, mas tem um só autor, que é o Espírito Santo. Então, essa é uma visão que vai contrastar com todas as demais, que é uma visão fundamentalista sobre a Bíblia, que é uma visão que acredita na sua inerrância, na sua infalibilidade, de que ela é inspirada pelo Espírito Santo na sua totalidade, ok? Então, a partir desse ponto de vista, a partir dessa forma de pensar a teologia, você sempre vai ler a Sagrada Escritura buscando a reconciliação dos textos difíceis, buscando um esclarecimento maior sobre dificuldades bíblicas, enquanto que o outro facilmente reputa aquilo como erro. Ah, a Bíblia se equivocou, a Bíblia errou, a Bíblia se contradisse, a Bíblia está ultrapassada, a Bíblia tem uma linguagem antiga, arcaica, uma linguagem que não serve mais para os nossos dias. Essa vai ser a visão de certos expositores, de certos teólogos, de certos colegas de ministério. Então, quando a gente olha para isso, nós temos que ter muito bem definido qual é a nossa posição, tá? Qual é a forma que enxergamos, nossa cosmovisão em relação à Sagrada Escritura e como vamos defendê-la. E aí surgem grandes estudiosos, historiadores, teólogos de modo geral, arqueólogos, tá certo? Que vão trabalhar, vão laborar em cima desses textos bíblicos, fornecendo subsídios. E esses subsídios precisam ser absorvidos por nós. Em algum momento você precisa ter um interesse um pouco maior sobre geografia bíblica. Em algum momento você precisa ter um interesse maior sobre história, ler os autores que trabalham sobre a história de Israel. Você precisa ter um interesse maior em hermenêutica, entender as regras de interpretação, para que você absorva essas ferramentas e você as aplique na exposição da Sagrada Escritura.
e na apologia, na defesa da Bíblia quando ela for atacada. E o ataque contra a Sagrada Escritura, surpreendentemente, às vezes vem de dentro da congregação. Não vem você pensar, qualquer dia vai entrar aqui um teólogo liberal muito louco, pirado da cacholeta e vai sair atacando que, na verdade, Deus existe, mas não se importa com ninguém, vive uma vida como se Deus não existisse, mesmo sabendo que Ele existe. Não, é alguém de dentro da congregação mesmo. Que numa aula de EBD vai tentar te contradizer. Dizer, não, pastor, mas não é bem assim. Você sabe que isso aqui fazia parte da cultura da época, mas não se aplica mais aos nossos dias. Então, quando você vê essa manifestação, com amor, tá certo? E com inteligência, você precisa contrapor e defender a congregação de uma desvalorização da sagracidade da Bíblia. Porque esse tipo de ataque, se não respondido, vai minando a credibilidade da Sagrada Escritura. Daqui a pouco você tem pessoas frias, pessoas indiferentes, pessoas que toleram pecados, pessoas que querem viver uma vida dupla. Por quê? Porque a Bíblia não é mais sagrada para elas, porque a Bíblia não é mais regra de fé e prática. A Bíblia é somente um livro antigo que a gente interpreta da maneira como a gente quiser. A gente faz, como o Derrida expôs, a gente faz uma... Deixa eu lembrar do termo aqui agora. Não é como que uma releitura, tá certo? Mas na verdade, uma desconstrução. Uma desconstrução do texto. O que é desconstruir o texto? É você não se importar mais com o que o autor queria dizer, mas com o que você quer entender daquele texto. O que importa para mim é o que aquele texto significa para mim, e não necessariamente o que o autor quis dizer. Por quê? Porque todo discurso é uma forma de dominação, como eles colocam. Então eu não tenho que me submeter ao discurso de um homem que viveu há 1500 anos atrás, tá certo? Eu posso entendê-lo 1500 anos de Cristo, por exemplo, Moisés. Eu posso entendê-lo da maneira como me convém. E aí eu vou desconstruir o seu sentido original. Eu vou implementar, vou fazer a exegese, vou incutir no texto aquilo que ele interessa, aquilo que interessa para mim. E isso é o que mais se faz na Bíblia hoje em certos meios. Você pega, por exemplo, uma Benedita da Silva dizendo: Jesus é a favor dos pobres, porque ele disse: bem-aventurados os pobres. Só que quando Jesus diz bem-aventurados os pobres, ela esqueceu de ler que ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito. Exatamente, está falando acerca de humildade e soberba. Você pode ter ricos humildes e pobres soberbos. Então, esse suposto antagonismo, rico e pobre, preto e branco, subdesenvolvido e país desenvolvido, que o socialismo sempre busca encontrar, essa dialética, tá certo? Que ele sempre busca trabalhar em cima dela, isso não tem respaldo bíblico, mas ela vai buscar respaldar de alguma forma. Então, sempre você vai encontrar pessoas tentando manipular a Bíblia aos seus interesses. E aí você necessariamente precisa fazer a defesa. Você precisa expor as coisas como são. E encontrar a intenção do autor, tá certo? Aquilo que o autor quis dizer com aquele texto. Então, por isso que é a importância do estudo. Razões para estudar a Bíblia sem influência alheia, tá? E para mim aqui está na página 11, ele diz, ó: não depender das interpretações alheias, não depender unicamente do dogma estabelecido, evitar o ecletismo, contextualizar a mensagem de Deus e conhecer a vontade e propósito de Deus. Com esses subtópicos, o que ele nos desperta? Aquilo que eu falei para vocês num exemplo bem bestinho, de não depender das interpretações alheias. Você pode comprar uma lasanha pronta, você pode aprender a fazer. Se você compra ela pronta, por mais que ela esteja boa, você não sabe como fazer, você tem que comer o que veio. Você pagou e você vai comer. Pode estar boa, pode não estar. Eu já comprei uma... pode ter até veneno. Eu comprei uma lasanha que tinha gosto de alho. Eu falei, o cara só fez com alho isso aqui, não tem queijo, não tem presunto. Então, quer dizer, o que eu tive que fazer? Aprender a fazer e fazer do jeito que eu quiser. Eu não quero só queijo aqui. Ou quero mais presunto que queijo. E molho, quero molho mais picante, menos picante. E aí, eu usei esse exemplo para dizer o quê? Que você pode, tá certo? Aprender as ferramentas para ter um entendimento próprio, tá? Quando eu digo entendimento próprio, não é você manipular a Bíblia aos seus interesses, mas é você chegar sozinho ao sentido. Você aprender a chegar até o sentido que o autor quis dizer, através das ferramentas necessárias para isso. E hoje a primeira delas, sim.
interpretando a Bíblia para interesses próprios. Né? Exatamente, distorcendo ela, fazendo a exegese. E aí prega para as pessoas e as pessoas não lêem a Bíblia e caem. Engole do jeito que veio, porque as pessoas também. Infelizmente, muitos que estão dentro do Belém estão assim, que não tem coragem mais, né? É verdade. Caindo. Acha que a palavra tem que falar em línguas estranhas e não sei o que para ser poder. Poder é nada. E aí se deixa. Nós falamos o poder de Deus já se deixa impressionar por Jesus isso. É simples, O barulho, exatamente. O barulho. Aí, no que tem a língua estranha na mensagem, eu não vejo problema nenhum, mas você tem que observar. Tem língua estranha, amém. Não tem problema, o irmão se emocionou, se alegrou. Mas tem mensagem, e a mensagem é bíblica, ele de fato está subordinado à Sagrada Escritura, ou ele está juntando um monte de coisa que tem nada a ver com a Bíblia, e você está engolindo. Espiritualizando um monte de coisa. Espiritualizando. Veja que essa aula aqui, eu estou sendo bastante sincero para os irmãos. Tenho 23 anos de crente. Né? Nasci no berço evangélico, mas fiz já homilética, fiz tudo e sempre reparando os mais velhos. Mas se eu falar para você que eu peguei o jeito e aprendendo do Senhor mesmo, na simplicidade, nessa aula agora. Maravilha. Então, amigo, para nós, mesmo que tenha 23 anos, ou quiser orientar, fique textual, pegue o texto. Por meio da direção do Espírito, que é o Espírito que conduz até a divisão das juntas e medulas, da alma e o Espírito. É o Espírito que penetra lá. Então, agora, no emocionalismo, fica só na superfície. Para você ver, eu estou falando, 23 anos, né? Pois é. Às vezes o cara... Olha, eu rodei todos os campos e tal. Mas agora eu peguei agora entrou o negócio. Você vê que cada pessoa funciona de uma forma diferente. O irmão Jair falou ali que o cara pega um texto, vergonha de falar, não, vai meditar nesse texto, vai pregar nesse texto, mas depois começa Começa a rodar a Bíblia todinha. Mas Porque o versículo, o texto que ele leu não tem nada a ver com o versículo que ele leu, não bate nada. Exatamente. É igual o cara pregou que Jó tava, ele queria mostrar que Jó pecou. Digo, rapaz. Rapaz, foi que 3 isso? tentando, não é? 4 amigos, 3? Foi 3 amigos. 3 amigos tentando. Eu preguei sobre Jó, mas Esse é o quarto. Deus vai falar com você. É o quarto, esse é o quarto, pode ser. Até a mulher. Até a mulher A também. mulher foi contra ele falou assim, mulher. Aí é os 3 amigos, a mulher e um pregador agora. Isso vem de Deus. sério, o cara queria pregar, ia mostrar Jó. Rapaz. Fala como um maluco. Olha Sabe qual é o perigo? Um maluco. O perigo é um laço na vida do teólogo e na vida do pregador. Quando ele quer fazer nome. Em um dia ela Quando ele quer fazer nome, ele diz, ó, eu quero postar uma coisa que só eu vi. Ela gostava. Sendo que a Bíblia tem mais de 2000 anos de análise. A mulher é Tantos mais... teólogos que já vieram e escreveram sobre ela. E o cara acha que descobriu uma coisa nova, sendo que Salomão já avisou. O que é, hoje já foi, tá certo? Alguém já viu isso que você viu. Alguém já errou no mesmo lugar onde você errou e foi corrigido. E aí a pessoa pensa que achou, né, a maior pérola do mundo. E ele pregou, mas não mostrou, rapaz. Sim. E a Bíblia diz o quê? Que em tudo Jó não pecou contra quem? Acabou, esse versículo. Eu falei pro cara, rapaz, não faça isso não, moço. Sim, Tá gravando hoje. gravando tudo, eu gravo tudo, que é pra ter prova. Mas, Edmilson, um provérbio. Pode falar, à vontade. Que não tem nada da anexo com nada. Sim, então, rapaz. Então, a pessoa tem que saber primeiro ter humildade. Tá? Buscar no joelho, buscar no preparo e ficar subordinado ao texto. Às vezes eu gosto de ouvir pregação, né? Quando Sim. estou em casa assim, mais ou menos descansado, porque às vezes chego tão cansado que dá vontade de ouvir uma pregação. E aí já eram umas 9h30, 10 horas, eu estava deitado e ouvindo a pregação do pastor Josué Brandão. Assim, eu aconselho você, nem tudo comente com a sua família, porque às vezes eles aproveitaram Eles a mensagem, receberam, então não né? estraga Porque o que eles ouviram, né? É. Você sabe, ó, eu sei que o caminho que você tomou, eu sei que você está copiando, tá? Eu sei que essa mensagem você já pregou 10 vezes, Ó. mas deixa quieto, porque o Senhor tem você é maduro para isso. o Senhor tem a responsabilidade da palavra. Não Exatamente. importa, mesmo se o cara está lá fazendo fumaça, mas pode ser que para alguém, igual esses dias eu vi uma fumaça. Não, mas eu falando com o pastor. Porque ele não pregou a Bíblia dele, ele pregou a palavra de Deus. Então, a gente sabe Aí, das Deus, maracutaia. aí o mas próprio Deus diz que o quê? Que ele zela pela pela palavra. palavra dele, então. É igual um camarada do Belém, foi pregar lá, evangelista, o cara pregou lá. E eu lá, eu digo, rapaz, tem alguma coisa errada com esse cara, Jesus.
E aí eu fiquei quieto, né? Minha esposa, todo mundo. E o cara e Deus zoou e tal. Eu digo, rapaz, eu tô desviado mesmo, ó. Você não tô sabendo. Então o que Napoleão já até falou, a pregar, aprende-se, porque você tem retórica. Você conhece os textos e você sabe encaixar citando, direitinho. Mas é seco, porque não tem a direção do Espírito, não tem a unção. E a unção é a diferença. Inclusive aquela, eu gosto muito dessa explicação que deram. O que é unção? Perguntaram para o pastor. O pastor disse, unção é o seguinte, unção e outros não. Então, quem tem o quê? Tem o Espírito. E o Espírito conduz. O Espírito vai dizer, olha, por mais que você queira pegar aquela mensagem, mas é essa. Porque é essa que eu quero falar. É por meio dessa que eu quero falar com a igreja. Então acabou, o Espírito falou. Agora, se o Espírito não falar, o homem falou. Como? Ah, falou bonito. Tem retórica, conhece a Bíblia e tal. Mas é só discurso, meu irmão. E se alguém aproveitar, amém. Que é a Bíblia. Deus tem compromisso com a sua palavra. Mas quem está numa comunhão sabe que ali não tem espírito, ali tem só discurso, tem só retórica. Quem pode nos ajudar a entender a Bíblia? Para mim é 14 aqui, ó. A minha é sim. Olha, a Bíblia interpreta a Bíblia, a iluminação do Espírito, bons livros, pessoas idôneas. Ele desenvolve esses tópicos aqui, ó. Aquilo que a gente estava falando, a primeira coisa, a Bíblia interpreta a Bíblia. O que eu falei para vocês de concordância bíblica. Concordância bíblica é a chave mais segura, porque ela está circulando dentro da própria Bíblia. Ela não está trazendo de fora. Exatamente. Então, mesmo que esteja, não, mas é da CPAD, mas é um pentecostal, tudo bem. Não estou desabonando o irmão. Mas é a interpretação que ele está trazendo, tá certo? É o ponto de vista dele. E o homem sempre é falível. O homem não é teopneusos, não é cânon, tá? Então é sempre uma perspectiva daquele teólogo que ele está tentando da melhor forma, da maior honestidade, trazer um esclarecimento, mas é o direcionamento que ele está dando ao texto. Enquanto que se você vai examinando a Sagrada Escritura dentro da própria Bíblia, né, o Espírito Santo de Deus te ajudando, te orientando, ele vai te mostrar coisas que não foi mostrada para o outro. Ele vai trazer coisas para você que não foi entregue a outros. Então vai ter novidade. O Espírito Santo de Deus vai te dar coisas novas, uma perspectiva nova sobre o mesmo texto. E aí você prega aquele mesmo texto tão apregoado. Cego, Bartimeu, tá certo? A mulher do tanque isso, exatamente, do tanque do Poço de Jacó, a samaritana, né? O tanque de Betesda também, mensagem muito utilizada. Mas o Espírito Santo traz uma perspectiva nova sobre aquele mesmo texto, porque ele te conduziu nesse estudo. Então você foi dentro da própria Sagrada Escritura, a Bíblia interpreta a Bíblia, através de uma concordância bíblica, por exemplo, analisando o Espírito Santo de Deus falando particularmente com você, você construindo ali um esboço, até que você tenha a oportunidade de entregar, de comunicar aquela mensagem, quando for da vontade de Deus, tá? Então é disso que estamos falando. A iluminação do Espírito Santo, fundamental, como o homem de Deus falou ali, orar e jejuar para que esteja sensível à voz do Espírito. Bons livros, né, de editoras conhecidas, recomendadas. Edmilson, sim, uma coisa que esses dias eu questionei na Escola Bíblica Dominical, veja uma coisa que as pessoas, os pregadores de hoje, é um tal de ser profetas, profecia. A Bíblia já é a própria profecia. A Bíblia é a profecia máxima, pois é. Eu não preciso ter que anunciar nada para ninguém, não. Se e Deus se tiver alguma coisa, amém. eu vou. Exatamente. Mas o pessoal está usando como jargão. Assim diz o Senhor. Agora, meu amigo, assim diz o Senhor. Existe um tipo de profecia que foi criada nos meios neopentecostais, que é um veneno, e que muitas pessoas trouxeram para o nosso meio, que é a palavra de poder. Então existe um grupo que veio lá de Phineas Kimby, e aí começou a alimentar muitos dos Phineas Kimby lá dos Estados Unidos. O cara era um místico, e ele começou a conduzir alguns estudos também sobre o cristianismo. Ele produziu um monte de estudos sobre palavras de poder, sobre o cara pronunciar algo ou ele mentalizar algo e aquilo ser alcançado por ele, né? E aí alguns autores do meio gospel começaram a ler esses livros e começaram a
adaptar. E Entendi. dessas adaptações surgiu a teologia do domínio, ou a teologia do poder. E essa teologia do poder é o seguinte, você já ouviu em algum rádio o pessoal falando, que vá ao culto porque o pastor vai liberar uma palavra rema. E essa palavra rema é a palavra criadora, por meio da qual Deus trouxe à existência todas as coisas. Então eles supõem, né, eles acreditam, por meio desse tipo de pensamento, de que por eles serem filhos de Deus, né, através da adoção de Cristo Jesus, eles têm também poderes semelhantes ao poder de Deus. Por exemplo, de trazer à existência aquilo que não existe, por meio de uma profecia. Por isso que o cara diz, profetiza sobre o teu irmão, profetiza aquilo que você quer alcançar. Um profeta uma vez, um pregador desse falou uma vez lá na congregação, é fácil profetizar para os outros, quero ver você profetizar para si mesmo. Eu fiquei pensando assim, falei, buscando, né, no arquivo, um profeta que profetizou para si mesmo, falando, olha, eu quero que surja aqui agora, né, um boi para eu matar e comer, ou que surja aqui um cesto de pão para mim. Nunca vi, ao longo da Sagrada Escritura, nenhum profeta que profetiza para si mesmo. Esse profetiza para si mesmo, ou esse profetiza sobre o teu irmão, ou ele está pregando, diz, olha, profetiza para o teu irmão, profetiza uma casa para ele, profetiza isso e aquilo, é resquício dessa teologia do poder, do domínio. Onde você acredita que a sua palavra tem poder para trazer a existência, tá? Só que aí né, alertando, né, as pessoas acerca disso, eu digo, esse tipo de profecia na qual você não diz, assim diz o Senhor, Isaías condena isso, o Senhor fala, ai daqueles que levantam a voz dizendo assim, diz o Senhor, sem eu ter dito nada, tá? Esse tipo de profecia pode chamar sem erro, é cheque sem fundo. Eu fico com medo quando o pessoal fala isso aí. E são vários hoje. Eu fico assim, rapaz, será que Deus falou mesmo isso? Um cheque, para não ser só um pedaço de Não, eu papel, fico assim, tem que ter o quê? rapaz. Tem que ter fundo, né? Na conta. Hoje tem hora que A profecia para se cumprir, o que precisa ter? E aí a gente fica até A profecia para se cumprir, ela precisa ter o avalo de Deus. Porque quem cumpre a profecia é Deus. Ah, você vai ser curado. Quem cura? É Deus. Ah, você vai ter grande prosperidade. Quem prospera? É Deus. Então, se eu profetizo para o meu irmão sem Deus ter mandado, eu passei um cheque sem fundo. Ele tem um cheque, ele se alegrou na hora porque recebeu, só que aquele cheque não vai cair. Quando ele depositar, vai voltar. Não tem fundo. Deus não mandou profetizar. Então, esse tipo de profetiza para o teu irmão, essas milícias, é cheque sem fundo, meu irmão. Não adianta. Pode, a pessoa se alegra na hora e tal, mas isso depois vai gerando uma onda de descontentamento, uma onda de esfriamento, uma onda de decepção, tanto que Paulo Romero escreveu, né? Decepcionados com a graça. Que foi um monte de pessoas que foram se decepcionando e saindo do Evangelho e se tornaram críticas, terrivelmente críticas ao Evangelho. Então, você tem um grande prejuízo que esse pessoal gerou. Então, tipo assim, o senhor não confia não, se uma pessoa chegar para o senhor e profetizar. Se profetizar, sim. Agora, esse negócio de profetiza para o mesmo assim a gente examina, mesmo assim eu examino. Porque como é que o pregador como é que o pregador pode me mandar profetizar para alguém? Eu estou profetizando na conta dele, então? Exato. Quer dizer, o pregador me disse, profetiza o teu irmão, vou lá, profetiza, olha, você vai receber um carro, você vai receber uma casa. Tá, quem disse isso? O pregador. Então, o pregador que vai te dar. Porque ele que mandou você profetizar. Não, eu pensei que o senhor, assim, ficar aqui assim... É demais, cara. Uma vez eu fui pregar num lugar, eu esqueci de levar a aliança. Não é que eu cheguei, a mulher logo de entrada já puxou e falou assim, olha, Deus está dizendo que ele vai providenciar a sua varoa. Eu falei, eita, amém, passei. Aí pessoas, depois eu contei para os irmãos, falei, se Deus quiser me dar mais um, a gente vai colocando aí, vai acumulando. É de Deus. É na fila. Eu não estou pedindo, Deus está dando, põe junto aí. Até agora ele não respondeu, só ficou com uma aí, né? Só fiquei com uma, não veio. Ela profetizou, mas não veio. Eu não pedi. É engraçado aqueles pastores lá do norte, do Nordeste, né? Ele falou, o rapaz foi profetizar pro pastor lá e falou, diz Deus pra você isso. Ó, eu também sou servo, se Deus quiser, fala comigo. Sim, a confirmação. Aí, já direto, o cara já murchou na hora. Eu também sou servo, O perigo do mau uso da Bíblia. Rapaz, murchou na hora. É isso aí, tem que ser assim, porque se for profeta de Deus mesmo, vai sustentar.
mas desconhecer o verdadeiro significado do texto, o sentido real do texto, fazer uso do texto sem levar em conta o contexto, texto fora do contexto é pretexto para heresia, né? Associar o texto com um texto errado. Onde aí, Varão? Tô aqui, ó, eu tô pelo título. Ah, sim, a sua bate, é 17. Emprego bíblico é o título. Emprego bíblico, tá? E aí os riscos, que aí tá só dando passeio aqui, Emprego ó. bíblico, tá, legal. Isso. Então, ó, mau uso da Bíblia, aquilo que a gente falou de exegese. Você enfiar na Bíblia aquilo que você quer que ela diga e não deixar que a Bíblia fale com você, né? Fazer a exegese, extrair da Bíblia o sentido. Desconhecer o verdadeiro significado do texto, aí você tem, por exemplo, textos que são normativos e descritivos. Texto normativo, ele está dizendo que você tem que agir conforme esse padrão. Ele está te ensinando a agir. Texto descritivo, ele está dizendo para você que isso aconteceu. Mas ele não está dizendo para você que você tem que fazer igual. Ele só está dizendo, olha, chegaram para Eliseu e disseram que as águas estavam amargas. Aí o que ele fez? Fala, me dê um prato novo, ponha sal dentro. Ele foi lá na fonte das águas e jogou sal lá. Tal que ele descreveu para você que Deus agiu na vida de Eliseu por meio disso aí. Eliseu disse para você que toda vez que ela estiver amarga, faça isso? Não. Ele não está prescrevendo uma ação para você. Ele está descrevendo um milagre acontecido. Agora, que Deus pode fazer isso através de sua vida? Pode. Deus pode fazer um machado flutuar? Hoje? Pode. Agora, o que Deus vai fazer ou não, aí já é um direcionamento do Espírito. O Espírito que direcionou Eliseu naquele tempo é o Espírito que direciona hoje. Os aventais, né, o lenço de Paulo, que alguém levava e colocava essa pessoa, ela era curada. A sombra projetada de Pedro, passando no lugar, alguém colocava os enfermos e eram curados. Pedro mandou alguém colocar pessoas onde ele passava? Não, não tem texto bíblico. Isso se tornou um texto normativo, dizendo, olha, a partir de agora vocês têm sempre que fazer isso. Não. Então aquele texto é descritivo apenas. Fala da sombra de Pedro. Hã? É Atos, né? Agora eu não lembro o capítulo. Então o que acontece? Ele está te descrevendo um milagre ocorrido. Aí vem os neopentecostais e assim, atropela tudo. Não faz distinção entre uma coisa e outra. Aí vai o outro, enxuga a cara, cheio de suor e dá lá, o pessoal paga caro pelo lenço. O outro enche a boca de água e cospe na boca do lenço. Dizendo que ninguém vai entender isso aqui. Não entende mesmo. Quem é que vai entender? Uma loucura daquela. É unção da baba, é unção do quê? E aí, assim, a pessoa não sabe fazer. O Valdomiro estava vendendo o sangue dele que curava a Covid, e o irmão dele morreu de Covid, não curou não. Tristeza, né? É triste ver um negócio desse aí. Além do feijão mágico, né? Ele queria vender lá pra curar a Covid também. Não, você vai lá na agenda do tem um negócio que ele traz lá de Israel, lá para vender. Duvido que tenha vindo de Israel. Ele foi do Rio casa de de construção. Eu fui no Pico de Jaraguá essa semana, moço, botaram um negócio lá, o Ingrid lá, não vi que subiram na Kombi, botaram um negócio lá e dizendo que tá em cima do monte. Ô, rapaz, olha, meu Deus do céu. Ah, pô, é sério, eu fiquei. Eu voltei pra trás, fui junto com o pessoal da Renascer, eu não sei nem o que eu tava fazendo lá. Como é que é? Uma amiga da Subi minha lá no Pico de Jaraguá e você tá em cima do monte mandando negócio lá. Esse irmão aqui vocês conhecem, mas eu fui uma vez com o pessoal da Renascer, eles pegaram um monte de pedido de oração, levaram para um lugar e queimaram tudo. Eu falei, pronto, Deus atende agora a fumaça, né? Deus agora não é oração, mas é fumaça. Tem que subir pro meio de Mas era um fumaça. irmão que a gente conhece. Aí, ô Edmilson. Ô, rapaz, vem sujinho. Esse aqui você até conhece, cidadão aqui eu coloquei. Conhece, Cadê? vocês conhecem. É daqui? Não, aqui agora mudou, né? Agora ele tá nessa Assembleia de Deus. Ungiu o lenço? Já casou 3 vezes, hein? Negócio mesmo? tá. Abençoado em casamento, hein? Eu Fazer tô o igual a Debras, que a Debras também pode, os grandão lá, a Debras pode. Aí dá pra abrir a sessão. Rapaz, a Debras caiu mesmo, hein? Infelizmente. Ei, o negócio tá feio lá, hein? Exatamente, E desandou. agora pode casar 3 vezes, né? Na Debras, se Começa a você abrir a for um cavalo, porteira. você pode se deixar ele casado não. Começa a abrir a porteira, meu irmão, vai É tudo. que pode, né? Aí, que o pessoal de influência começa a forçar a barra, eles não seguram, e aí fazer uso do texto sem levar em conta o contexto. Então isso aqui você tem que também estar muito atento, porque o contexto que vai definir qual é a aplicação. Então você tem, por exemplo, aquilo que eu já falei para vocês aqui. Onde colocar a planta do teu pé será teu. Deus falou para Israel para entrar na terra e possuir a terra, expulsar, matar, na verdade, né, os moradores que estavam lá. Criança, tudo, né? Tudo. Voltou ao anátema. Então Deus que tem esse poder, que é juiz de todo o universo, que é criador de todos, Deus não presta conta para ninguém,
disse, é anátema, tem que matar todos, tem que eliminar todos. E aí foi um compromisso de Deus com Israel. Então cabia a Israel. Esse texto está dentro de um contexto. Associar o texto a um contexto errado. Isso aqui, inclusive, eu até vi o Cruvinel explicando um perigo que é associação verbal. A pessoa pega somente uma coisa, porque tem um determinado verbo, ou tem uma determinada palavra, e associa com outro texto, de outro contexto, só porque tem uma palavra semelhante. Então, ele falou, inclusive, uma vez de uma irmã, que pegava o texto de Malaquias, acerca daqueles que roubam a Deus, e associava com a lista daqueles que ficaram de fora, os roubadores e tal, e tal, e tal, e tal. Aí ele falou, olha, você tem que tomar cuidado com essa associação verbal, porque aqui Deus está falando primeiro do profeta Malaquias para o povo de Israel que estava sonegando, né, a entrega dos seus dízimos à casa do Senhor. E aí o que Deus estava trazendo? Conserto por meio dessa profecia. O objetivo não era que eles fossem lançados no inferno, mas para que eles fossem conscientizados do seu compromisso. E quando você pega lá na frente, Paulo não está falando necessariamente de dízimo. Paulo está dando uma visão geral acerca de todos aqueles que se deixam levar por diversos pecados, e dentre esses os roubadores, os ladrões, aqueles que assaltam, matam até para assaltar, que estão dentre aqueles que não herdam, que não entram no céu. Você não pode só porque ali cita roubadores fazer associação com roubarás a Deus aqui de Malaquias. Seria apenas uma associação verbal sem contexto, tá? E aí você tem uma falha de interpretação, você comete um erro se você se deixa levar por isso. Querer obrigar a Deus a fazer a nossa vontade em vez da vontade dele. Isso aqui então, meu irmão, quando fala assim, porque o que determinares na terra será determinado no céu. A pessoa pinta e borra em cima desse texto. E aí alguém pega esse texto, que nem a mulher fez com o pastor Orlando, só que no dela foi profecia, né? Profetizando, supostamente, né? Exatamente. Orlando, né? Aí pega duas pessoas que querem cometer um pecado. Ela era ovelha dele, pô. Aí vai, ó, duas pessoas querem cometer um pecado, 3 pessoas, vai lá, vamos fazer um grupo aqui que a gente quer ir para o carnaval. Aí falou, que 2 ou 3 concordarem, aí Deus ficou obrigado, né? Então vai, né? Se eles concordaram, só que aí o que acontece? Do jeito que eles concordaram de ir pular o carnaval, Deus também concorda em mandar eles para o inferno. Não é? Eu mesmo fiz isso assim, quando eu destruí o Sim, ó, só mesmo. Método, na página 20, ó. Aí ele fala da escolha do método, tá? Fala de requisitos para trabalhar com qualquer método. E aí vai trazer outras aplicações aqui. Por exemplo, língua portuguesa, são ferramentas fundamentais, né? Então ele vai começar a falar de metodologia para estudo. E aí ele fala, ó, a escolha do método, então cada método atende um objetivo. Ele vai falar do método devocional, vai falar do biográfico, vai falar do histórico cultural, vai falar do estudo das palavras. Então, cada método desse atende um propósito. O devocional é a sua edificação própria. E não é menor, por quê? Porque é através da sua própria edificação que você tem alimento e tem subsídio para edificar a vida de outras pessoas. Se você não faz a lição de casa, você não tem, meu irmão. Quando precisarem, você não tem, você está seco, você está vazio. Então, quando você faz a lição de casa direitinho, você tem leitura bíblica, tem oração, tem comunhão com Deus, a hora que precisar você tem. Você tem bala na agulha. Se alguém precisar de um aconselhamento, de uma exortação, de estar triste, precisa de uma palavra para reanimar a sua fé, você tem porque você faz. Você pega o método devocional e pratica, faz estudo bíblico, a leitura bíblica, o exame da escritura, pega ferramentas para você ter um esclarecimento maior acerca dela. Vamos falar aqui, ó, língua portuguesa. Então, ó, uma gramática básica, tá certo? Uma forma de você melhorar a língua portuguesa, você pegar outros livros para ler, com uma linguagem um pouco mais difícil, não entendeu? Vai no dicionário, tá? Então, com isso, você está fazendo o quê? Afiando sua ferramenta. Sua ferramenta está amolada, está afiada, está pronta para ação. Língua portuguesa em dia, hermenêutica, tá? Então, tem a postura de hermenêutica no curso, tem outros livros de hermenêutica, regras de interpretação da Sagrada Escritura. A exegese é a aplicação dessas regras, onde você vai, por meio dessas regras, conseguir extrair o sentido do texto. Então, a exegese é aquele estudo que você faz detalhado do texto.
você vai pegar, ó, vou estudar esse capítulo aqui, ó. Então você vai pegando as palavras que você não entendeu, e aí você vai estudar numa concordância bíblica que textos batem com aqueles textos ali, para você ter uma visão melhor acerca dele. Depois você vai para, por exemplo, um comentário bíblico, para você acrescentar agora uma visão de fora, além daquela que você está tendo. Então, com isso, você consegue extrair o sentido daquele texto, tá? E aí você tem uma hermenêutica legal, as regras de interpretação, e uma exegese também, ok. Então, você está seguro em relação ao texto. Então, você aplicou corretamente o método de análise, né, que você está desenvolvendo. Método indutivo, que eu até esqueci de citar, indutivo. Aí ele fala aqui, ó, para o método indutivo, o que é requerido? Observação, tá? Interpretação e aplicação. Observação, interpretação e aplicação. Então, na observação, você tem o exame, como Cristo falou, né, para os saduceus. Examinais a Escritura, né? Ele não está mandando examinar, está dizendo que eles examinam. Olha, examinais a Escritura, e é ela que fala acerca de mim. Então, ou seja, vocês deveriam ter chegado a essa conclusão, né? Talvez vocês examinam. Vocês passam aí tempos e tempos lendo, tal, relendo. Vocês deveriam chegar a essa conclusão fácil, né? De que a Escritura fala acerca de mim, do Messias que viria. Então você tem a observação do texto, tá? Com calma, com tranquilidade, vendo todos os detalhes. Então, a partir dessa observação, e aí essa emprego, por exemplo, da ferramenta de aquela ferramenta que eu acabei de falar, quando você tem os versículos sendo comparados, concordância bíblica, você agora vai partir para uma interpretação. Então, da observação profunda, vem o quê? O entendimento que você está tendo sobre aquele texto. O que esse texto está falando? Está falando de quem? Está falando do quê? Está em que contexto? Antigo, Novo Testamento? É sobre Israel? É sobre um povo estrangeiro? É uma profecia? É uma poesia? É uma narrativa histórica? Você começa a construir o seu entendimento sobre aquele texto, tá certo? Aquilo que você conseguiu extrair dele. A aplicação, depois que você submeteu uma observação profunda e uma interpretação, você agora pode tentar uma aplicação, parafrasear. Você dizer, ó, esse texto aqui ele pode trazer uma exortação, esse texto aqui ele pode trazer um incentivo ao avivamento, ele pode trazer uma palavra de aconselhamento aos casais, aos jovens, tá certo? Aos líderes, aos cristãos de modo geral. Então você agora, quando você faz observação, faz interpretação e vai observar formas de aplicação, você consegue fechar o ciclo do método indutivo. Ou seja, você sozinho conseguiu caminhar ao longo de toda essa metodologia para observar, interpretar e aplicar. Tá certo? E na aplicação, você começa a entender qual é o ganho, tá certo? Qual é a vantagem, qual é vamos dizer assim, o crescimento, a edificação que pode se vir a ter com esse texto. Quando você começa a fazer a aplicação, você observa coisas que você nunca tinha parado para pensar. É como alguém tentando fazer uma aula. Ele vai observar coisas daquela matéria que ele nunca tinha visto, porque agora ele precisa explicar. No que ele precisa explicar, precisa ser detalhista. Assim também, você começa a estudar a Bíblia para falar para alguém, você começa a observar muito mais coisas que antes passavam batido. Por quê? Você vai explicar para ela. Então você vai se preparar para as perguntas que podem haver. Aí você começa, a pessoa pode me perguntar acerca disso. Então eu vou me preparar, vou estudar, vou entender. Enquanto eu não entender, eu não paro. Porque quando eu entender isso aqui, se ela me perguntar, eu sei. Eu consigo orientar ela em relação à explicação. Então a aplicação é fundamental, porque ela vai fazer com que você aperfeiçoe tudo aquilo que você já tinha feito. Mas você tinha feito só para você. É que nem você sabe uma coisa só para você. Eu sei para mim. Mas tá, me explica para mim. Aí na hora de explicar, você vai ver que vai exigir mais. Você vai, às vezes, coisas que você passou batido, você vai ter que voltar e entender melhor, para você poder esclarecer. Então, o método indutivo é muito bom por causa disso aí, por causa dessa independência que você ganha ao fazer o estudo e a aplicação. Exemplo de um pequeno estudo bíblico pelo método indutivo. Ele fala, primeiro passo, leitura do texto bíblico, ok, tá? Segundo passo, observação da leitura. Você ficar meditando sobre o texto, ler 2, 3, 4 vezes, anotar, subdividir os pontos ali, começo, meio e fim, tá?
Terceiro passo, aplicação das verdades reveladas. Quando você agora vai extrair um ensinamento. Quando você começa a se preocupar em extrair um ensinamento, você começa a observar como que esse texto pode ser aplicado em diferentes situações. Vai ser outro, tudo bem? Ah, vai passar aqui. Pode passar. Então a gente viu o método indutivo, método devocional agora rapidinho, que a gente inclusive já havia comentado, né? Eu até tinha esquecido do método indutivo. O devocional é a sua edificação. Então é você se alimentando, você buscando a Bíblia como fonte de alimento, tá? E aí, nesse método devocional, no que você está buscando alimento para a sua alma, isso também está te despertando para muitos pontos relevantes, muitos pontos importantes, que vão ser posteriormente usados por você. Então, num método devocional que está sendo desenvolvido, cabe você ter ao lado um caderno e uma caneta. Porque você vai anotar, esse ponto aqui eu quero desenvolver depois. Esse ponto aqui é ótimo para um culto de missões. Esse ponto aqui é ótimo para um culto de ciclo de oração, tá? Então, no método devocional, você vai enchendo a reserva. Você vai fazendo o esboço, né? Então, você vai, ó, isso aqui eu vou desenvolver depois. Eu vou pegar isso aqui e vou ver. Eu vou desenvolver esse sermão aqui como sermão temático. Então, o que eu vou fazer? Esse aqui vai ser meu tema. E eu vou buscar outros versículos bíblicos que estejam associados a ele. Eu vou caminhar por esses versículos até concluir passando esse tipo de ensinamento. Ou eu vou utilizar esse texto aqui numa estrutura textual. Então eu vou pegar aquela perícope, vou subdividir, para cada ponto dela vou associar um outro texto que esteja relacionado a ele e vou desenvolver 3, 4, 5 pontos até a conclusão quando eu vou aplicar esse ensinamento aqui, tá? Ou expositivo, que aí expositivo exige um pouco mais, que você vai fazer a exegese. Então, ó, eu vou pegar esse texto aqui e vou fazer a exegese dele, ponto a ponto. Ó, nesse versículo, Paulo falou isso aqui, porque está associado àquele outro texto, isso aqui no original traz esse sentido, e aí você vai, expositivo, esmiuçando aquele texto. Tudo que há de riquezas espirituais, né, de ensinamento que há em todo aquele trecho ali. Então, isso aí você vai alimentar como? Dentro do devocional. Você vai encher a reserva para você ter para você e para os outros. Definição, a importância do método devocional. A importância do estudo bíblico para o método devocional é que, por meio dele, o crente interage a palavra em completa particularidade. Ok. Objetivos. Ele coloca a edificação do crente, aperfeiçoar o crente, levar o crente a buscar a orientação de Deus, levar o crente a conhecer o propósito de Deus na sua vida, fazer com que o crente cresça espiritualmente e tornar o crente frutífero. Tudo isso que ele vai desenvolver ponto a ponto aqui, ok? Isso. 5 passos do método devocional. Estou na 38. Ó. Leitura do trecho bíblico, meditação sobre o trecho bíblico, contemplar as verdades bíblicas, orar para entender as lições bíblicas e aplicar as verdades bíblicas. Tá? Então aqui são passo a passo, né, para um bom desenvolvimento aqui do método devocional. Tá? Vamos seguir adiante. Organização do estudo, ele passa aqui um formato, né? Na página 49 ele dá um esboço aqui para você construir. Método biográfico, a gente viu quando a gente estudou, inclusive um personagem, né, exemplar, a gente viu sobre Balaão. Então no método biográfico são diversas, quando a gente vê esses diferentes métodos, é como você tem, por exemplo, uma pescaria. Um exemplo que vai surgir aqui. Está vendo aqui, o método intuitivo, método devocional, método biográfico, que a gente vai ver agora, e método histórico-cultural, que vai ser o próximo. Por que tantos métodos diferentes? Você tem, por exemplo, o mar, né, o oceano, pesca em águas profundas, né, no oceano. Você já assistiu aquele programa que tinha de pesca de lagosta? De lagosta? Atum, tem de atum, de caranguejo. Caranguejo tem, de pesca mortal. É que eu tinha TV a cabo, depois eu despachei. Tava ruim demais. Aí eu gosto de ver aquele negócio. Aqueles caras são loucos, eles vão pro alto mar, região do Alasca, região próxima ali das Ilhas Aleudas, água nervosa, aqueles tempestades, os caras lá pescando. Então o que acontece? Como é que eles pescam? Com aquelas grades, nas gaiolas, né? Ovo, chão de coco, uma coisa assim. Então eles passam ali jogando aquela corda, aquela boia para sinalizar, né? Onde está sendo jogado.
e lá na profundeza tá aquela gaiola lá com uma entrada, meio que uma armadilha, né? Tem entrada, tem um negócio assim. Aí eles colocam o corvo. Coloca o corvo, aí o bicho entra para comer ali e ali fica. E aí puxa lá, cheio, né? Então, quer dizer, é a estratégia para pegar aquele bicho. Para pegar outro tipo de pescado, você vai ter outra estratégia. Então, esse aí é com esse corvo em águas profundas. O outro é uma rede, para pegar outro tipo de peixe. O outro não pode ser rede, porque ele estoura a rede, tem que ser com anzol, com isca, tá certo? Então, cada um tem um método e cada um tem uma estratégia. E essa estratégia vai fazer com que você extraia o melhor dali. E assim também é esses diferentes métodos que a gente está falando para você. O que você pretende? O que você quer extrair? Então você vai ter um método adequado para isso. Você está buscando edificação para a sua vida, é um método devocional. Você está buscando uma ferramenta para você analisar independentemente das outras, você ter uma forma autônoma de analisar a Bíblia, um método indutivo. Observação, essa interpretação, aplicação. Você quer extrair exemplos, por exemplo, para você trazer referenciais para as pessoas do que fazer, do que não fazer, referenciais positivos, negativos, método biográfico. Método biográfico você vai prezar pelo quê? Pela observação dos personagens, do seu comportamento e do desdobramento que a Bíblia dá acerca da sua história. Então você pegou, por exemplo, como a gente viu aqui, Balaão. Então Balaão aparece lá no Antigo Testamento, né, no Pentateuco, em Números, se não me engano, contratado lá por Baraque para profetizar contra Israel. Primeiro tem aquele evento da jumenta, né? E aí é teimoso, ele tenta, agride a jumenta, Deus dá fala ao animal, né? Coisa doida. Deus dá fala ao animal, ele prossegue ainda na sua empreitada, tenta profetizar contra Israel, profetizar a favor de Israel, Deus muda, né, totalmente, só que ele meio que dá estratégia, ele não consegue diretamente prejudicar Israel, ele dá estratégia para Baraque, que é onde você vai ver ele trazer aquele culto a Baal Peor, onde as mulheres vêm propor esse tipo de culto de sexualidade. E muitos dos homens ali caem nessa armadilha e tem que se fazer um juízo ali em Israel, pesado. Então você tem Finéias, atravessa lá um dos chefes das tribos, né? Mas passa adiante. Quando você vê mais na frente, é retomado o personagem Balaão, tá? É retomado em Pedro, tá certo? Que fala acerca do prêmio de Balaão, a rebelião de Coré, o caminho de Caim e é o prêmio de Balaão. Fala três formas negativas, né? Três personagens condenados na Sagrada Escritura. E Balaão é retomado ainda lá no Apocalipse, tá certo? Que fala a doutrina de Balaão, que ensinou a lançar enganos para Israel. Então você sabe que a tendência desse personagem é negativa. E você pode usar ele exortativamente. Pode usar ele como alerta para a igreja, para não cair nesse tipo de engano. E também uma exortação contra aquele que está indo nessa tendência, como Pedro alerta, se vendendo pelo prêmio de Balaão. Se vendendo para... Essa nós também Sim. conta assim também ou não? Então, isso aí também. Pegar a própria pessoa de Esdras, de Neemias. Quem foi Neemias? Ó, irmão, Neemias, o homem que foi usado por Deus para trazer o povo de volta do cativeiro, para reconstruir os muros de Jerusalém, foi combatido, né? Os samaritanos, teve muitos percalços dentro do seu próprio povo, teve que tomar decisões difíceis, quando ordenou ele, os judeus, a dispensarem as mulheres pagãs, né, as mulheres estrangeiras com quem eles tinham se casado. Então você pode pegar o personagem, tá certo? O próprio Neemias, o próprio Esdras, ou um profeta, e aí você vai construir um ensino em cima desse personagem. É um método ainda biográfico. fala, né, no 10 lá 2, e na parte B que ele fala, ainda há esperança para Israel. Sim, exatamente. Então vai ser construído em cima do personagem, em cima da própria história dele. Tá? E aí você vai ter todo um método aí para fazer a investigação da história dele. Pula lá para o método histórico-cultural, 64. Método histórico-cultural e contextual, 64. Como é que vai ser construído esse método aqui? Ó? Visão panorâmica da Bíblia. Tá? Visão panorâmica da Bíblia.
9h30 já, viu? 9h30? É. Boa. Então daqui a pouco já vamos caminhar pra prova. Desculpa pela vergonha que eu passei aí. Tranquilo, não mano. falar. Que é isso, vergonha nada. Esqueci. Retroagindo ao passado. Aqui o som tá aqui baixando. Viu? É. Retroagindo ao passado. Plano de estudo. Olha o plano de estudo para a aplicação desse método aqui, ó. Primeiro passo. Escolher o trecho que pretende estudar. Nesse momento, você vai ler o texto por várias vezes, a fim de obter uma visão panorâmica dele. Enquanto vai lendo, você deve marcar tudo aquilo que não compreende e que lhe desperta. 67 aqui para mim. Que desperta curiosidade, a fim de pesquisar no contexto e nos instrumentos de pesquisa. E aí ele vai ter os instrumentos de pesquisa logo abaixo. Segundo passo. Selecionar os instrumentos de trabalho. Eles devem estar sempre à mão a fim de serem usados no momento necessário, pois esse método de estudo exige o uso desses instrumentos. São eles: Bíblia de várias versões, aquilo que eu falei para vocês, não confunda Bíblia comentada com versão bíblica, tá? Então você pode ter um monte de Bíblia comentada, Defesa da Fé, Palavra-chave, outras aí, Apologia Cristã, várias Bíblias, Pentecostal. Então você fala, ó, tem um monte de versão bíblica. Não, você tem um monte de Bíblias comentadas. Todas elas são meio da revista corrigida. Tá? É isso que você precisa entender. A Bíblia, a versão bíblica é a forma como ela foi traduzida. Qual é a Bíblia mais próxima do original em Ao português? meio da revista corrigida. Tá? Certo. Ela segue a equivalência formal. Agora, qual é a dificuldade dela? Por ela tentar estruturar o texto mais parecido possível da estrutura do hebraico, ela fica estranha para a nossa leitura. Um pouquinho para mim. O texto truncado, o texto esquisito, o texto difícil de Casa ler. pentecostal, né? Pentecostal, segue a Eu já revista gosto. corrigida. Exatamente. E aí o que acontece? O texto fica um tanto estranho para a nossa leitura, a construção textual. Por quê? Porque ele está tentando seguir ao máximo o hebraico. Tá? A estrutura no qual está o hebraico. Essa é uma equivalência formal. Aí a outra opção é o quê? Equivalência dinâmica. A equivalência dinâmica, ela tenta absorver uma tradução mais fiel possível, mas na hora dela te transmitir, ela tenta contextualizar com a forma da fala da atualidade, como o texto é construído na atualidade. Então o que acontece? Ela tenta facilitar para você o entendimento. Ela é fiel ao original, só que ela tenta facilitar o entendimento. E aí, além disso, né, aí você tem uma NVI, uma NVT, uma King James. Eu tenho NVT de Spurgeon. Sim, maravilha, maravilha. Além desses textos na equivalência dinâmica, aí você vai para as paráfrases. Aí você tem NTLH e você tem Bíblia a mensagem, que aí são paráfrases. É aquilo que eu falei para você. O que é uma paráfrase? Você não tem tempo de ler esse livro. Você fala, ó, lê esse livro para mim, me diz o que ele e fala para mim o que ele disse. Então o pessoal vai lá, lê o livro, lá de 500 páginas, fala, ó, esse livro fala disso, fala disso, fala disso, fala daquilo, pronto, é uma paráfrase. Ele está parafraseando as palavras dele, o que ele entendeu do texto. Então você está vendo que a paráfrase vai se afastando cada vez mais do original. Ele está tentando mastigar para você o texto. Fala, ó, é assim, é isso que ele disse, só que ele está falando as palavras dele. Tá? Ele não está mais tão preocupado em estruturar o texto conforme o original. Essa que é a questão da paráfrase. Tá? Então o método de estudo histórico-cultural, como passei aqui para vocês, é você fazer observação do texto e através dessas ferramentas você extrair o máximo de sentido dele. Então a gente viu o exemplo de Jonas. Eu preciso estudar, olha, contexto histórico, contexto político, contexto geográfico, tá certo? Contexto religioso, para eu entender qual era a situação de Jonas naquele momento. Então Jonas sabia que a Síria estava se levantando como uma grande nação. Ele não queria que esse povo futuramente viesse contra Israel, tá? Existe até algumas lendas aí de que um pai dele foi morto. Então isso aí é a cultura judaica. Você pode até colocar como acréscimo, desde que você seja honesto e dizer que isso não é Bíblia. Isso é cultura judaica. Em alguns momentos são úteis mesmo. Só para falar, ilustre, né? É uma linha no Então, filme, aquilo ali pode trazer o quê? Um pano de fundo. Falar, por isso que Jonas tinha tanta revolta contra eles. É possível, tá? Mas não é uma afirmação, exatamente. Não é fundamentado biblicamente, tá? Então, você tem essas situações. Por quê? Por exemplo, você faz um estudo histórico-cultural para quê? Para você pregar no sermão expositivo, por exemplo. Sermão expositivo, você vai pegar o texto e vai esmiuçar tudo que o texto tem para entregar para a igreja. Então, no texto positivo, isso aqui é muito útil para você
Ó, irmão, geograficamente falando, Jonas tinha que atravessar pelo menos 2.000 quilômetros para chegar até lá. Aí ele vai, desce para Jope e pega o navio para Tarsis. Tarsis estava pelo menos 2.000 quilômetros navegando pelo Mediterrâneo. Jonas estava indo na direção totalmente oposta de Nínive. O grande peixe engole ele e vai vomitar ele lá em Nínive. Bem errado. Não, o peixe não tem como chegar em Nínive. Não é praia. Ele vomita ele ali nas praias do Mediterrâneo, ele tem que, ou a pé, ou no lombo do jumento, chegar até Nínive, que está onde? Lá na Mesopotâmia. Exatamente. E aí você tem contexto geográfico para ilustrar. Contexto político. Quantos km? 900 km. É, 900 km. Da onde ele foi lançado, na beira do mar, até chegar a 1900. 900 quilômetros para chegar até lá. Pois é. Não, coisa ele jamais escolha- nada, não. Escolha do sim, isso aqui é estratégia para você anotar. A escolha do trecho, a história, a cultura, É impossível, ele estava na cultura, beira já de geografia, um continente. como eu falei para vocês, Impossível política, religião, todo esse contexto aqui, ó, que você analisa para você ter, tá certo, um entendimento correto e fazer a devida aplicação, tá? Pessoal, caminhando para o final, para a gente fazer a prova, método histórico crítico, que eu já estudei com vocês. Método histórico crítico. O que é o método histórico crítico? O método histórico crítico, em alguns momentos, ele é muito arriscado. Por quê? Ele é muito utilizado pela alta crítica textual. Qual é o problema? A finalidade. A alta crítica textual não vê a Bíblia como um livro revelado. Ela coloca a Bíblia no mesmo patamar de qualquer literatura. Só que a Bíblia não é qualquer literatura. A Bíblia é um livro revelado. Então, quando ela analisa, a partir da perspectiva de que a Bíblia é uma literatura qualquer, ela vai ter critérios incorretos, tá certo? Por exemplo, critérios antissobrenaturalistas. Se você aplica um critério antissobrenaturalista sobre a Bíblia, vai dar tudo errado. Porque a Bíblia é um livro que contém o sobrenatural do começo ao fim. A própria escrita dela é um ato sobrenatural, da inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, quando você aplica um critério equivocado, você vai ter um resultado completamente equivocado, completamente errado. Então, esse é o problema do método histórico crítico a partir de uma perspectiva da teologia liberal. Agora, quando você, uma pessoa que é fundamentalista, uma pessoa que entende que a Bíblia é teopneus, é divinamente inspirada, que ela é inerrante, que é infalível, tá? Trabalhando com os recursos necessários. Você emprega um método desse, o que você está fazendo? Você está fazendo uma exegese, você está extraindo da Bíblia, tá certo? Aquilo que ela tem de mais profundo. Você está cavando fundo para entender o sentido. Então é por isso que o método histórico crítico tem uma aplicação para nós, tem um uso para nós, mas desde que aplicados os critérios corretos. Por exemplo, o respeito à manifestação do sobrenatural, do milagre, do poder de Deus, da inspiração, da profecia. Se você tem esses critérios, esse pressuposto, entendendo o sobrenatural como real, você não vai ter problemas na prática desse método, na aplicação desse método. Na página 92 tem tipo de análise. Crítica textual. Tá? Quais palavras estavam no texto original? O que você vai fazer para isso? Para você poder chegar até isso, você vai ter que gastar um pouco mais, vai ter que cavar um pouco mais. Para você poder ter acesso a isso, você vai precisar recorrer ao léxico. O léxico, o que é? O dicionário da língua portuguesa, como eu expliquei para vocês também, em aulas para trás. O dicionário da língua portuguesa vai evoluindo com o tempo. Então, palavras da língua portuguesa de hoje não são as mesmas palavras de 1500, tá? Então, a língua evolui, a língua é viva. Então, assim, o dicionário de hoje não é dicionário de 1800 e tampa de garrafa. Tá? As coisas mudam, as definições mudam, né? Então, a língua evolui. Para você poder fazer um estudo bíblico conforme o texto original, você tem que voltar lá para trás. E quem te dá essa oportunidade de voltar lá no texto original? O léxico, que é um dicionário especializado. Léxico do hebraico e aramaico, léxico do grego, para você ter acesso ao que é o que o termo diz dentro do original da Sagrada Escritura. Aí eu recomendo para você o léxico de Strong das Sagradas Escrituras, tá? Edward Robinson também tem um bom de
grego, tá? Então tem alguns léxicos importantes. Então, ó, você tem dois caminhos. Primeiro, o léxico é o dicionário especializado, do hebraico e do grego, tá? E outra coisa também, você tem as bíblias interlineares. Por exemplo, eu tenho da SBB. A Bíblia interlinear do hebraico são 4 volumes, tá? Do hebraico. E do grego é um volume só, é um volume grande, fizeram um volume só. Você tem o texto em português e embaixo o texto em hebraico. Texto em português, texto em hebraico. O que o texto em português está dizendo assim, ou você tem embaixo o próprio texto em hebraico correspondente, tá? Então, com o léxico e com a Bíblia interlinear, você consegue chegar até os termos originais, tá? Então, com ferramentas boas, você consegue. Ah, eu não sei falar grego, não sei falar hebraico. Faz uma forcinha e pelo menos se alfabetiza. Que nem eu fiz essa força aí para quê? Conhece as letras. Conhece como elas são formadas. Que letra junto com que letra. Aí você consegue ter uma ferramenta instrumental da língua. Você consegue chegar até aquele termo. E aí com o léxico e com o interlinear, você consegue pesquisar aquela palavra no original. Tá certo? Então esse é um esforço de quem está adotando um método histórico crítico. Crítica linguística, o que as palavras e frases significam, tá? Crítica literária, quais são as circunstâncias da literatura, autor, data, lugar, ouvintes, fontes e propósito. Crítica das formas, qual o gênero literário, oral ou escrito, de cada parte, o que fez surgir esse gênero, tá? Você diferenciar uma poesia de um texto de lei. Você diferenciar uma narrativa histórica de um texto normativo, tá? Um evangelho, onde você tem ali uma descrição de um fato, e a parte do evangelho onde Jesus está te dando uma determinada ordem. Porque se você não perdoar os pecados dos seus irmãos, também Deus não perdoa os seus pecados, porque está te dando uma norma ali. Ele não está só descrevendo o evento. Ou, em outros momentos, dizendo que Jesus atravessou o mar da Galileia. Ah, eu tenho que atravessar o mar da Galileia, Jesus atravessou o mar da Galileia. Não, está dizendo para você que ele atravessou. Tá certo? Agora, com certeza ali tem um ensinamento envolvido. Ele caminhou por cima do mar, por exemplo. Aí você extrai uma pregação dali. Ele foi até a outra localidade, expulsou ali o demônio daquele gadareno. Pronto, você tem ali um ensinamento também presente nisso. Crítica histórica. Qual é o contexto histórico que gerou esta obra literária? Crítica redacional. Como e para que finalidade a obra literária foi compilada? Qual é a função teológica pretendida pelo texto? Crítica das tradições. Quais são os estágios através dos quais a peça literária passou e se desenvolveu? Crítica canônica. Qual é a função que a forma final da literatura canônica teve dentro da comunicação religiosa? Muito bom. Isso aqui é crítica, tá certo? Histórica, histórico-crítica, tá? Estudo do texto. Que horas são, por favor, aí? Para controlar. 9h40. 9h40? Boa, dá tempo. Estudo do texto, estou na página 96, que já é o final aqui da nossa apostila. Deixa eu só pegar aqui a tabela. Peraí. Estudo do texto, estudo do contexto. Tá? Assim, aqui não é tabela não, aqui é tópico. Deixa eu só caminhar aqui com esse tópico para a gente encerrar. Partir para a prova. Estudo do texto. Ele traz para nós aqui, ó, instrumentos necessários para o auxílio do estudante. Dicionário da língua portuguesa, dicionário bíblico, tá? Tá aí, Onde, que número? Eu estou na página 97 aqui, ó. 97. Pô, eu tô no 140, pô. Eu tô aqui. Opa, volta. Tá doido? Instrumentos Seu necessários, ó. Dicionário da língua portuguesa, que já expliquei, né? Você entender aquela palavra no nosso contexto. Dicionário bíblico se importa com as palavras que estão dentro do vocabulário bíblico, tá? Diferente de enciclopédia. Enciclopédia vai ter alguns termos ligados à religião de modo geral. Vocabulário bíblico, tá? Atlas bíblico, então vai te dar um panorama ali do local, né? Início do estudo, aí vai os passos, né, a se seguir, quando você vai analisando e vai empregando essas ferramentas, tá? Estudo do contexto. O que é contexto? A definição de contexto é bastante abrangente. O dicionário Aurélio define da seguinte maneira: encadeamento das ideias de um escrito, aquilo que constitui o texto em seu todo. Composição, realidade em que se insere determinados fatos ou acontecimento. E aí, onde encontramos o contexto, importância do contexto, exemplos do contexto próximo e distante. Aí, em cima disso aqui, a gente vai terminar. Deixa eu ver o que é importante aqui. História cultural, ajuda da arqueologia, tá, ok.
Então, em cima dessa questão de contexto, a gente tem o seguinte. Bíblia, tá? Dividida em capítulos e versículos, tá? Essa divisão de capítulos e versículos é artificial, ela foi feita posteriormente. Primeiro em capítulos, né? E somente depois a divisão em versículos. Ela tenta seguir uma lógica, mas nem sempre consegue. Às vezes o cara racha o capítulo onde na verdade teria uma continuidade. Por isso que mais importante do que capítulo e versículo, que nem existia no texto original, o texto grego original não tinha capítulo, não tinha versículo, nem tinha pontuação. Era chamados unciais, era só letra, né, de forma direta. O cara vai lendo e vai entendendo. Aqui acabou uma frase, começou outra, tal. O texto hebraico também não tinha essas facilidades, não tinha nem vogal. O hebraico original, tá certo? Quadrático, vindo da Babilônia, não tem nem vogal. O hebraico só vai ter vogal lá pro ano 1000 da era cristã, quando os caras percebem que os professores estão, o povo está na diáspora, está tendo dificuldade de aprendizado e tal. Aí a família dos maçoretas inventa lá os sinais diacríticos, que é ponto em cima, ponto embaixo, traço, não sei o quê. Então, quando você pega um texto hebraico, você vê a letra maior, que é a consoante, ponto embaixo, ponto em cima, traço, e aí você sabe que aqueles pontos, aqueles traços, funcionam como vogal, uma vocalização daquelas consoantes, tá? Então, essa é a situação no texto original. Para facilidade de localização, seriam capítulos. E para facilitar mais ainda, seriam versículos. E aí fizeram essas divisões. Só que mais importante do que você entender aquele capítulo ou aquele versículo, é você entender a perícope. O que é uma perícope? É onde o assunto começa. Pronto, começou a falar da tentativa de Senaqueribe de invadir Israel. Aí vai. O capítulo encerrou o assunto? Não, continua no outro. Vai. Aí o outro, não encerrou ainda. Então vai mais um. Aí vai capítulos e capítulos até que chega um momento que Deus profetiza por meio de Isaías. Acerca de Senaqueribe. Por um caminho vieste, por 7 voltarás. Tá certo? Eu vou fazer você sair fora dessa muralha aqui. Você vai morrer na sua terra. Pronto. E aí você encerrou ali aquele assunto. Você tem a sua película. Que começou com a tentativa de invasão e terminou lá quando ele caiu fora. Então você tem a sua película. Em cima dela você vai trabalhar. Eu quero trazer um ensinamento em cima disso aqui. Então eu vou pegar os pontos principais dentro dessa película aqui. E eu vou construir uma ensino em cima dela. Preciso ler inteira? Não. Nem dá tempo. Não vai ser o culto inteiro lendo e não vai acabar. Mas eu vou pegar, olha, aqui ele começa a tentar invadir, aqui o povo se mantém resistente, aqui o rei apresenta as cartas que ele enviou diante do Senhor, no templo. E aqui Isaías profetiza acerca da vitória deles. Pronto. Você tem a sua perícope, onde você vai trabalhar contexto próximo e distante. Contexto próximo, versículos iniciais, versículos finais. Você tem ali o contexto. Contexto distante. Aquele texto quando ele é mencionado lá na frente em outra situação. Então aí você vai ter um contexto distante desse texto. Por exemplo, o maior texto com contexto distante da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu de gente para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha essa vida eterna, mas tenha a vida eterna. Qual é o contexto desse versículo? A Bíblia inteira. Porque lá no começo Deus prometeu. Na semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. E lá no Apocalipse, Deus fala que vai estabelecer um tabernáculo com os homens. Então ali você tem a promessa do Redentor, aqui o Redentor, e lá no final o cumprimento, a conclusão acerca da obra do Redentor. O contexto desse versículo é a Bíblia inteira. Então você tem contexto próximo, contexto distante, tá? Uma prova, né? Aqui, ó. Contexto histórico cultural, a situação da cultura das pessoas que estavam vivenciando aquilo. Contexto histórico, ok. Ajuda da arqueologia, página 113. Você tem diversos. Você pega um livro de arqueologia, é maravilhoso. Você tem diversas evidências que vão ilustrando o texto, vão auxiliando, vão confirmando o texto, tá? Então a arqueologia é uma grande ferramenta. Esse livrinho aqui é bom para Contexto estudar. espiritual, muito bom. Contexto espiritual, a Bíblia em sua totalidade, o Testamento, muita hora nessa calma. Beleza, aqui a gente já concluiu o livro, então tudo aquilo que eu expliquei sobre o contexto. Estudo de palavras, basicamente, não vou nem entrar, a gente não estourar aqui o tempo. Estudo de palavras, estudo de ideias é você fazer uma boa exegese em cima daquilo que está escrito.
Eu até trouxe um exemplo aqui, em cima de 2 textos. Um foi aquele texto que diz assim, que Jesus diz assim, ó, acerca do tempo de Noé, tá certo? Que comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos, tá? E outro texto que diz assim, estavam 2 numa cama, um foi levado e deixado o outro. E aí ele diz assim, olha, nos 2 textos é aplicado o termo levados. Todos foram levados pelo dilúvio. E aqui foi levado um e deixado o outro. Se você fizesse só uma equivalência de palavras, você iria confundir, porque você ia dizer, aqueles foram levados para a destruição. E esses aqui foram levados para a salvação. Ué, eles foram levados para o mesmo lugar? Aqueles que foram levados, um foi levado um e deixado o outro, foi levado para a destruição, então? Porque lá na frente ele disse que foram levados. E foram levados para a destruição, o dilúvio. Só que aí o que você vai recorrer? Estudo das palavras. Você vai recorrer ao original. No original, no grego, no português é tudo levado, é que nem amor. Tem 5 tipos de amor. No português é tudo amor. Né? Agora, 4 tipos, perdão. 4 tipos de amor, mas em português é tudo amor. Assim também nesse texto. Um é levados, outro também são levados. Mas em um é iarô, no grego, que é levados à destruição. Tá certo? E no outro é paralâmbano, que é acompanhados ou guiados, orientados. E orientados por quem? Pelo Espírito de Deus que os leva para a glória. Tá? Arrebatados, que é o texto que fala sempre do arrebatamento. Estarão 2 numa cama, um será levado e outro deixado. Estarão 2 no campo, um será levado e outro deixado. Ali o grego aplicado é paralâmbano, que é levado junto. Que é o Espírito Santo vai e leva a igreja. E outro é iarô, que é levado no sentido de lançado, arremessado à destruição. Então, no estudo de palavras, você entende que aqui você tem uma determinada aplicação, ali você tem outra. Estudo de palavras e fecha com estudo de ideias, que é quando você analisa o texto e você procura entender qual é o sentido que o autor pretende. Quando Paulo começa, por exemplo, a falar acerca de carne, né? Andeis conforme a lei do Espírito e não cumprireis a vontade da carne. Qual é a ideia principal ali? Que a carne que está caída em pecado, se você andar conforme a lei da carne, os desejos carnais, a concupiscência, você vai satisfazer os seus desejos e ser condenado. Ser escravo do pecado para a morte. Mas quando você atende a lei do Espírito, você é escravo de Cristo para a salvação. Então a ideia principal ali é, a carne não é que ela é inerentemente má, ela foi feita boa, mas ela está caída no pecado. Agora, se você atender a lei da carne, você se torna escravo do pecado para a condenação. Mas do mesmo jeito que você tem a lei da carne, você tem também a lei do Espírito, que é a nova criatura em Cristo Jesus. Andeis conforme a lei do Espírito. E aí não cumprireis a vontade da carne, sujeição da carne. Aí você está estudando ideias. O que Paulo queria dizer com aquele texto. Ok? Encerramos o método de estudo da Escritura. É prova agora, né? Para fechar, chave de ouro, a prova é o seguinte, meu irmão. Uma questão, ó.